Bom dia, bem-vindos ao nosso Olá Bom Dia. Hoje é sexta-feira e começamos o programa, para variar, a pensar em si. Ora, muito bem. Hoje é o melhor dia para casar, 31 de julho. Portanto, Luciana, se fazes planos de casar, hoje é o dia, 31 de julho. Diz o grande filósofo Kim Barreiros. Vai-se acalmar o Ruben. Vamos dar as boas-vindas. Não é comigo, eu não estou a dizer que é comigo. Ao doutor Fernando Pimentel Santos. Não digas isso, não sabe o dia da manhã. É verdade, bem-vindo, doutor. Hoje vamos falar de um tema... Reumatologista, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos falar de um tema que a minha avó está sempre a falar. Mas eu acho que ainda há uma confusão entre artrite e artrose, não é? E eu já perguntei aqui na plateia, o senhor Julião já está com a mão na cabeça, não sei se tem. Artrite já me disse que não tem. Pode ser é que tenha artrose, não é? E eu gostaria de começar por lhe perguntar se consegue simplificar e fazer qual é a diferença entre uma doença e outra. Ok, olá, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, essa confusão está na cabeça de quase todas as pessoas e por isso é mesmo muito bom falarmos sobre isso. A artrose é um processo que começa por volta dos 30 anos, não é só um processo que acontece às pessoas com 80, 90 anos. Começa a haver uma alteração da cartilagem e depois também do osso que está imediatamente abaixo da cartilagem e dá dor, que é uma dor mecânica. O que é isto de dor mecânica? É a dor comum. É a dor que se acentua quando nós usamos as articulações. Quando nós estamos quietinhos, a dor alivia. E acompanha também de uma certa rigidez, ou seja, uma rigidez de curta duração. Quando a pessoa começa um movimento, como que as articulações estão ferrugentas. Okay? Quando a pessoa começa a mexer, aquilo começa a fluir normalmente. A artrite, bom, não é uma doença, são múltiplas doenças. Faz parte de um conjunto de doenças que são as doenças reumáticas inflamatórias, em que também se caracteriza por dor, mas a dor aqui é a dor inflamatória, ou seja, é o contrário de dor mecânica. Ou seja, dói mais quando? Quando a pessoa está parada, quando está sentada, quando está deitada, e por isso muitas vezes as pessoas que têm artrite acordam durante a noite. E isto é uma chatice porque depois têm também fadiga. E normalmente na artrite existe também inchaço das articulações. Na artrose existe, mas é muito pontual. Na artrite faz parte do quadro típico da doença. Por isso, estas doenças têm, obviamente, hoje em dia, a necessidade de fazer um diagnóstico muito precoce, porque existem tratamentos muito bons que podem induzir a remissão. E o que é a remissão? É a pessoa tem a doença, é uma doença crónica, mas não há sinais, não há sintomas e a pessoa não progride, não tem progressão da doença e, portanto, não surgem formações. Portanto, a artrite não é uma doença, são um conjunto de doenças e nós podemos falar sobre algumas delas. É possível evitar essa doença? Eu diria que, por enquanto, com o conhecimento que nós temos, não é possível evitar. E por isso é que eu estou a falar que é preciso ter atenção aos sinais que o nosso corpo nos vai dando e se existem este tipo de sintomas que eu estava aqui a transmitir, esta dor que se acentua quando a pessoa está parada, quando existe aqui rigidez e na artrite a rigidez é prolongada, a pessoa quando acorda de manhã sente-se completamente enferrujada. Tem dificuldade mesmo em se mexer. E ao contrário da artrose, em que a rigidez dura 5, 10 minutos, aqui dura meia hora, 1 hora, 2 horas, às vezes toda a manhã. Okay? Portanto, estes dois sinais são mesmo sinais de alerta para todas as doenças reumáticas inflamatórias. Não há possibilidade de prevenção atualmente, mas eu creio que daqui a uns anos, se calhar 10, 20, eu sou um otimista, com a evolução que nós temos tido em termos de genética, em termos de imunologia, poderá ser possível prevenir. E já há alguns estudos que tentam, em algumas pessoas, fazer a prevenção do aparecimento da doença. Mas estamos numa fase muito inicial. Pois. Doutor, antes de começarmos o programa, estava a falar com a Andreia sobre as análises e estava a dizer que as análises não são suficientes, não é? Para detectar a doença. Como é que podemos descobrir que temos artrite? Sem sintomas, é possível? Eu costumo dizer que estamos na época da inteligência artificial, estamos na época da medicina de precisão, mas é muito importante a conversa que o médico vai ter com a pessoa que está à sua frente e depois, para além dessa conversa, também observar a pessoa. Aqui a telemedicina não dá muito bem, porque é muito importante nós mexermos na pessoa, avaliarmos as pessoas. A história clínica é essencial, não só a história que a pessoa tem atualmente, mas há quanto tempo é que tem estas queixas, se há ou não há história familiar, que também é importante. Depois, é preciso ver também tudo aquilo que envolve estas queixas musculoesqueléticas, porque nós não podemos só tratar a doença musculoesquelética, temos de ver também a pessoa como um todo.
E eu estava ainda há pouco também ali a dizer que estas doenças causam claramente uma má qualidade de vida às pessoas que sofrem, ou podem causar, se não forem diagnosticadas e tratadas adequadamente, mas as pessoas vivem mais ou menos o que vivem todas as pessoas. A causa de morte é normalmente por patologia cardiovascular. E por isso nós temos de olhar para a pessoa com a doença musculoesquelética, mas temos de olhar para o todo e tentar prevenir aquilo que é possível de ser prevenível. Exato. E convém fazer exercício físico? Certo. Antes de mais, para além da história clínica do exame objetivo, que é essencial para o diagnóstico, há exames complementares de diagnóstico. Complementares porque complementam a informação que vem desta parte inicial. E existem análises. Os parâmetros inflamatórios, a velocidade de sedimentação, a proteína C reativa, que nos dão o nível de inflamação que existe no corpo, e depois podemos pedir alguns anticorpos. Neste caso, em relação à artrite reumatoide, o fator reumatoide, o anticitrulina, são muito importantes porque vão reforçar a ideia que o clínico, o reumatologista, fez desta pessoa. E dão-nos também uma perspectiva de prognóstico. Se a doença vai ser mais grave ou menos grave. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide e que é seropositiva, ou seja, tem um fator reumatoide e, sobretudo, anti-CCP positivo, à partida vai ter uma doença mais grave. E, por isso, nós temos de ter uma intervenção ainda mais, como nós dizemos, atempada. Não deixar passar muito tempo. Quanto mais tempo deixamos passar, pior. E, respondendo à pergunta da Luciana, o exercício físico é muito importante, não só para as doenças reumáticas inflamatórias, mas para todas as doenças reumáticas. Eu costumo dizer que o exercício físico é mesmo uma forma de tratamento e de prevenção. Ok? Às vezes as pessoas dizem, eu tenho doença reumática, não posso fazer exercício físico. Exatamente o contrário. Podem e devem. Agora, como qualquer tratamento, deve ser personalizado, tem de ser adequado ao nível de preparação que a pessoa tem e às necessidades que a pessoa tem. Portanto, não há exercício físico como um todo. Há um exercício físico que tem de ser ajustado para aquela pessoa em concreto. Doutor, o doutor é presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Isto é tudo muito bonito, mas as pessoas que estão lá em casa, certamente, muitas delas terão dificuldades em agendar uma consulta no Serviço Nacional de Saúde nesta especialidade. Eu vi que numa das suas intervenções que disse que falta esta especialidade no Serviço Nacional de Saúde e que a lista de espera é quase interminável. Nós, na saúde pública em Portugal, estamos a limitar que se trate da doença atempadamente, com falta de médicos disponíveis? Hoje em dia isso é mesmo importante. Estas doenças nós temos aqui o conceito de janela de oportunidade. Ou seja, o que é isto de janela de oportunidade? 6 meses, não é? Como? Até 6 meses, não é? Até sensivelmente 6 meses, às vezes até menos. É o período no qual, se nós fizermos um diagnóstico e tratarmos de forma adequada, há a grande probabilidade de induzir a tal remissão. E nós queremos induzir a remissão quando a doença ainda não deu deformação. Porque quando há deformação, essa deformação já não vem para trás. Portanto, se nós fizermos um diagnóstico numa fase inicial, com tratamentos adequados, à partida, essa possibilidade de remissão é grande. Portanto, a pessoa tem uma doença, mas não, é como se não a tivesse. Porque ela não sente sintomas, não tem sinais da doença, não há progressão. Isso e não é perde a esperança. Essencial. E por isso, programas como este são mesmo muito importantes. Eu volto a referir, as pessoas que têm este tipo de dores, que têm inchaço das articulações, elas mesmas têm de procurar o seu médico. E o médico inicial é um médico de família, que deve ter a informação sobre estes sinais e deve de encaminhar então para as consultas especializadas. E eu digo que neste contexto a reumatologia é claramente a especialidade que está melhor habilitada para fazer diagnósticos diferenciais, porque estas doenças podem ser elas mesmas, mas podem haver outras situações que simulam estas doenças. E é fundamental fazer esse diagnóstico diferencial para não andarmos a tratar as pessoas de forma errada. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Foi um gosto, doutor Fernando. Obrigado. Até breve. Até breve. Foi um prazer. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Até breve. Obrigado.